Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Há um grande mistério cercando a morte. Sempre houve, não é? Aliás, os teólogos costumam dizer que nós não aceitamos a morte porque não fomos criados para morrer. A Bíblia informa isso, não é? A morte acabou sendo uma invasora e a palavra de Deus diz que ela, na verdade, é o último inimigo a ser vencido. E no mundo por vir não haverá mais morte, né? Pois muito bem. Entre outras coisas, a morte desperta, além de pavor, curiosidade, por sabermos ou não saber o que acontece depois que a gente morre. Existem várias hipóteses, teorias, especulações, até doutrinas, né, baseadas na Bíblia, segundo essa ou aquela interpretação. E a figura do Senhor Jesus, que morreu e depois voltou da morte, ele ressuscitou, não escapa a esse mistério. O que aconteceu com o Senhor Jesus enquanto ele estava morto, logo depois da crucificação e antes de ele ressurgir dos mortos? Nesse intervalo, houve alguma atividade do Senhor Jesus? Bem, a Bíblia lá no Novo Testamento informa, para pelo menos alguns, que o Senhor Jesus foi ao mundo dos mortos, enquanto estava morto, e pregou aos espíritos em prisão. Essa expressão é usada literalmente no Novo Testamento. Agora, nem todos que leem esse texto entendem que Jesus em pessoa fez isso, muito menos enquanto estava morto. Alguns também alegam que o que ele disse que faria era ir para o paraíso, levando inclusive o ladrão da cruz, o bom ladrão, né? Como a gente já viu aqui outro dia. Enfim, será que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão? Se ele não foi, por que esse texto está no Novo Testamento e o que é que ele significa? Vamos discutir? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Para você concorrer ao presente, tem para você, basta entrar no site do programa, vejamsó.com.br, e votar na enquete. Fez isso? Você está na nossa base de dados para o sorteio de hoje e também do final da semana. Para tratar dessa questão ligada ao que o Senhor Jesus fez enquanto estava morto, é uma pergunta muito esquisita essa aqui, mas enfim, né, eu não consegui bolar uma maneira melhor para dizer isso. Está conosco o pastor Felipe de Oliveira Guimarães. Ele é do Ministério Manaim, lá no Paulista, e é doutor em Ciências da Religião. Paz e graça, pastor Felipe, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor Heber. Tudo bem, graças a Deus. Para mim é uma alegria estar aqui novamente no programa, compartilhando, né, desse tema. Vamos conversar um pouco sobre esse tema. O pastor Felipe é autor desse livro aqui, ó, onde a gente já tirou alguns temas e ainda alguns temas que já discutimos e outros que vamos discutir, né? Angeologia no cristianismo primitivo. Exato. Isso. E quem quiser esse livro, é só entrar em contato com o senhor? Entre em contato e nós já vai vamos... autografado? Se pedir autógrafo, a gente manda. Legal, ué. Tá aí, ó. Tá? Com alegria, né? Parabéns pelo livro, obrigado pela... mas o senhor tem que dizer o endereço da sua igreja. Tá, nós somos pastor do Ministério Manaim, lá no ABC, como está projetado e foi mostrado. E o endereço é Rua Marlene, 875, São Caetano do Sul. Marlene? Marlene, 875. Que bairro é lá? Chama-se Cerâmica. Legal. Muito obrigado, pastor. A gente agradece também. Do outro lado, o reverendo Fernando de Almeida, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Faz tempo que ele não vem. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Paz e graça, reverendo Fernando. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, alegria estar novamente no seu programa. Obrigado pelo convite. Bom tê-lo aqui. O senhor está de mala pronta, né? Mala pronta. Felizmente, em alguns aspectos, infelizmente em outros, mas estamos indo para os Estados Unidos, passar uma temporada lá. Amém. Vai ministrar lá. Exatamente. Tá bom.
Será que é mais fácil ministrar para crente americano do que para crente brasileiro? Acho que não me faço ministrar para crente nenhum, viu? Eu me incluo nessas difíceis de serem ministrados, né? Nosso coração é empedernido muitas vezes e só o Espírito Santo mesmo para quebrar e nos tornar solo fértil para o Evangelho frutificar. Amém. Vamos ver a matéria que foi preparada. Canunes, e voltaremos com a opinião dos nossos convidados. Não vejam só. Todos sabemos do julgamento. Da crucificação. E morte de Jesus. E também que seu corpo foi levado para um túmulo e lá ficou por 3 dias até sua ressurreição. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão. Na cruz, Cristo entregou o seu Espírito e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Aí se vê que o pagamento pelos nossos pecados estava feito. E se sua alma e espírito foi a parte do Hades correspondente ao paraíso, Jesus poderia mesmo ter ido ao inferno ou até pregado aos espíritos em prisão? Ou será que ele ficou adormecido? Foi encontrar seu Pai, que é Deus. E esse é o tema do programa Vejam Só dessa noite. Acompanhe. Muito bem, tá aí. Não quis explorar muito a questão, porque a matéria abordaria o texto, né? Mas é uma passagem obscura lá da primeira epístola de Pedro, né? Em que o apóstolo diz que Jesus em espírito pregou, no espírito Jesus pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes e tal, e aí há uma referência ao dilúvio, né? Dos tempos de Noé. É uma passagem obscura e nós vamos discuti-la aqui. Para falar dela, nós temos o pastor Felipe de Oliveira Guimarães, do Ministério Manaim, lá no ABC, em São Caetano do Sul. E eu queria saber como é que, na primeira fala dele, ele responde a pergunta. Tá. Bom, em linhas gerais, bem objetivamente, nós vamos aqui defender ao longo do programa, em 4 momentos distintos, espero que dê tempo de conversarmos tudo isso, que Jesus, ele pregou a anjos que estavam no Tártaro ou que estão no Tártaro. Essa é a linha que nós vamos seguir de raciocínio. Mas que anjos são esses? Ah, tá. Então, você quer que eu adiante um pouquinho? Vamos ver. Esses anjos são anjos que desobedeceram a Deus, né? A Bíblia ela trata de 2 quedas angelicais. E a segunda está lá em Gênesis 6, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram para si mulheres dentre todas as que mais lhe agradavam. Ali é anjos. Então esses que estão no Tártaro são justamente esses anjos da segunda queda que desobedeceram a Deus e foram após outra carne. E Jesus foi pregar para eles? Pregar não no sentido de anunciar o evangelho, né, de proclamar o reino, de proclamar a mensagem salvífica. Foi no sentido de anunciar, de declarar a sua vitória para esses que estão em prisão. Então beleza. Então, os espíritos em prisão não são humanos. Não são humanos. São os anjos decaídos de Gênesis 6. De Gênesis 6. Que estão no Tártaro e Jesus foi lá durante o período em que esteve morto. Exatamente. Muito bem. A primeira queda de anjos, o senhor fez referência a 2. A segunda foi essa de Gênesis quando os anjos cobiçaram as mulheres. A primeira se trata da rebeldia, né? De Satanás, né? Que quis... A clássica. Né? Essa clássica, a posição teológica mais tradicional, né? Da primeira queda. Então, essa aí, quando você vê em Gênesis capítulo 1, 2, você já vê que a serpente ali já estava no paraíso, isso mostra que já tinha havido uma queda antes. Perfeito. Muito obrigado. Okay. Do outro lado, nós temos o reverendo Fernando de Almeida, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como é que o senhor lê esse texto? O senhor concorda com o pastor Felipe? Não concordo não. Para mim isso é mitologia grega, não é Bíblia.
A única referência bíblica que nós temos para onde Jesus foi é muito clara, muito simples. Ele dizendo para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A ideia de Elísio e Tártaro é uma ideia que vem da mitologia grega, e a palavra Hades em si, ela não aparece no Novo Testamento, somente no Antigo Testamento, e mesmo assim na Septuaginta, que foi uma versão que a maioria conhece, né? Que foi uma versão da tradução grega encomendada por Alexandre o Grande, e que tratou de traduzir Sheol, a palavra hebraica Sheol, e o que eles conseguiram mais próximo disso foi o Hades, da língua grega, que já vinha impregnado desse paganismo grego, né? Então não dá para concordar com isso não, só dá para concordar com o que a Bíblia diz, e a única referência bíblica para onde Jesus foi é lá em Lucas 23, dizendo que ele estaria no paraíso. Mas, reverendo, e aí, como é que fica o texto de Pedro? Ele não está falando a respeito disso. Pedro não está falando que Jesus desceu ao Hades. Não existe isso. A única referência cristã que de Cristo desceu ao Hades está no credo apostólico. Só isso. Primeiro, que não é um documento canônico. Ele não é um documento inspirado. Ele é canônico, não é inspirado. E mesmo assim, né, olha que interessante, a palavra Hades, ela só vai aparecer no credo apostólico após o século IV. E mesmo assim, nas versões do Oriente, que eram as mais influenciadas pela cultura grega, porque as versões do Ocidente não faziam essa referência. O outro ponto, no credo apostólico, que também vai nos ajudar a entender o assunto, é como ele está disposto. Se você abrir aí nos seus documentos o credo apostólico, você vai enxergar a seguinte proposição: que Cristo foi crucificado, vírgula, morto, vírgula, sepultado, E desceu ponto ao e Hades. vírgula, desceu ao Hades. Então, o que faz com que a expressão desceu ao Hades não seja uma sequência? Ela não é uma sequência. É vírgula, vírgula, ponto e vírgula. Que quer dizer o quê? Que o que vem depois de vírgula, dentro da gramática, a gente sabe disso, é uma cláusula conclusiva. É como se fosse um resumo daquilo que foi apresentado anteriormente. Quando os primeiros cristãos, então, introduziram o desceu ao Hades, não era para dizer que Jesus foi para o inferno, ou foi não sei para onde, pregar a espíritos em prisão. Não há relação do credo apostólico com o texto de Pedro, conforme foi exposto. Simplesmente foi para tentar evitar uma heresia. Qual era a heresia? A heresia docética, a heresia que dizia que Jesus Cristo não havia aparecido em carne de fato, portanto não poderia ele ter morrido de verdade, e antecipando até mesmo um pouco do gnosticismo, que dizia que a matéria era má, Jesus Cristo não poderia ter vindo em carne. Então eram essas intenções que fizeram com que a palavra, com que o termo desceu ao Hades aparecesse no credo, e não para dizer que Jesus foi dentro dos livros de era alguma coisa assim do Antigo Testamento da Odisseia para poder explicar. Não era essa a questão. Tá bom. Vai pegar fogo aqui, né, o negócio, e você aí de casa também vai poder se posicionar. Vamos lá. A nossa enquete está no vejamsó.com.br e pergunta para você, agora é você que responde. Cristo pregou aos espíritos em prisão enquanto esteve morto? Primeira resposta, sim. Está lá em Pedro, ele foi lá e pregou aos espíritos em prisão. O que ele pregou eu não sei, porque o Pedro não falou também, né? Segundo, não, o pastor Fernando tem razão. A Bíblia não diz que ele foi pregar espíritos... Bom, que depois de morto ele não... Eu não sei o que a Bíblia diz. A minha resposta é não sei. Pronto. Porque está lá em Pedro, reverendo. Vai ser complicado esse negócio. Mas não está escrito que aquilo aconteceu depois da morte. Ué, então onde foi? Foi. Bom, você responde aí a que você quiser, para você poder concorrer. Deixa eu ver, o kit de hoje é o kit da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. A camiseta da Agrade, mais a caneca do Vejam Só, que também é a caneca da Agrade, né? Tudo remete à Academia Teológica da Graça de Deus, para que você possa vir estudar a palavra do Senhor conosco, né? Nós temos mais de 600 filiais espalhadas no Brasil todo, aguardando a sua matrícula para o segundo semestre, para estudar a palavra de Deus. Todas as filiais da Grade têm o curso bíblico, todas elas, né? Então você
vai fazer a sua matrícula, estudar a Bíblia e vai tirar suas dúvidas a respeito de várias coisas aqui. Depois você pode até virar um debatedor do Vejam Só. Não é legal? Então o que você faz? Anota o telefone 0 operadora 11 3115 0819 315 0819, telefone da Agrade, e amanhã você liga e conversa com ou com as amigas dela lá da Agrade e se informa a respeito. Tá bom? Muito bem. Deixa eu mandar um ósculo santo. Esse fim de semana foi muito especial. Eu estive no município de Rio Claro, uma cidade aqui do interior de São Paulo, lá na região de Limeira, São Carlos, né? E foi muito bacana. Eu encontrei várias pessoas, conheci várias pessoas que me reconheceram na praça, né? A Maria, o Elcio, que são casados e trabalham lá, o Daniel, o Paulo, também trabalham com a Maria e o Elcio, com artesanato, pessoal muito legal, muito bacana, foi gostoso essa experiência, né? E na igreja, eu estive na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bom Retiro, lá de Rio Claro, né? O pastor Esdras e esposa, foi uma experiência muito gostosa lá com eles e também com os líderes dos casais da igreja, né? O irmão Arlindo e a irmã Fátima. Então, um ósculo santo para todo mundo lá da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bom Retiro, lá no Rio Claro. Foi muito gostoso, muito gostosa a experiência que a gente teve ali, tá bom? Muito bem. Pastor Felipe de Oliveira Guimarães, depois o senhor vai ter tempo para sustentar a posição que o senhor corajosamente veio defender, mas eu tenho que lhe dar a palavra porque o reverendo Fernando lhe acusou de defender uma heresia grega. Exatamente, né? Esse foi um equívoco que ele cometeu já nessa primeira fala, porque, de fato, dois equívocos, né? A Bíblia mostra no Novo Testamento todo a palavra Hades e derivados dela, né? Você vai ver 9 vezes, Jesus usa, Lucas usa 4 vezes essa palavra, Hades. E Tártaro também é uma palavra que aparece no Novo Testamento, bem claro, nós vamos ver aqui no decorrer do debate. E, na verdade, eu te diria assim, a mitologia grega, ela na verdade, algumas histórias são ecos de uma realidade que aconteceu no mundo, numa cosmogonia primitiva e inicial do mundo, né? Então a gente vê essa história dessa questão de seres mitológicos em várias culturas, mas a história real, verdadeira, verídica, a gente vai ver na Bíblia, né? Acerca de anjos que estão nesse lugar, acerca dessa queda, né? Segunda queda angelical que eu falei na primeira fala. Então, no decorrer do debate, nós vamos ver que não tem nada de heresia, é Bíblia pura. A gente vai, eu convido você a pegar a sua Bíblia também, anotar os textos, se der para acompanhar também, abrir e ler, porque esse é um assunto muito interessante que, na verdade, no cristianismo primitivo, todos os cristãos até o século II criam dessa maneira, que de fato existiam anjos presos, né? Aí já foi Júlio Africano aí no século II começou a deslocar essa posição. Agostinho no século IV foi que defendeu com mais veemência, dizendo que de fato que não existiu essa história de Jesus pregar espíritos em prisão, de segunda queda angelical. E no concílio de Laodicea, se não me falha a memória, lá no século IV, que essa posição foi assim mais defendida. E na história atual, né, que nós vivenciamos, a maioria dos teólogos caminham dizendo que não existiu uma segunda queda. E, na verdade, o texto de Gênesis 6 são os descendentes de Sete. Mas essa é uma posição tardia, não diz respeito a Jesus, não diz respeito aos apóstolos, não diz respeito ao cristianismo até o 2º século da história da igreja. Só mais uma questão que eu queria que o irmão esclarecesse. A palavra Hades aparece no Novo Testamento? A pronúncia da palavra, na verdade, é Hades, mas aportuguesando a gente chama de Hades. Não é? E ela aparece no Novo Testamento em vários... Você pode citar um deles? Posso? Tem aqui anotado. Ou Hadu também, que é tudo derivação. Mateus capítulo 11, versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. O inferno, e daqui a pouco eu vou falar sobre o inferno também, porque se em Sodoma, e aqui inferno é Hadu, né, que está a palavra original, de Hades, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até
ao dia de hoje. Então veja, Jesus que fala que a cidade de Cafarnaum, por causa da dureza, da incredulidade, ia descer ao Hades, né, ou ao Hades, né, por causa da incredulidade, da dureza do coração, frente aos sinais que Jesus Cristo fez e operou naquele lugar. Esse é um dos textos, Mateus 16, 18, é outro que fala, mas... E Hades no Novo Testamento é sempre traduzido por inferno? Você vai ver um problema nas nossas traduções. Eu vejo que melhorou um pouco mais com a NVI, porque a NVI está aparecendo agora a palavra Hades. Mas as versões atualizadas, corrigidas no geral, a palavra que você vai ver no Novo Testamento, inferno, ela está substituindo 3 palavras distintas: Hades, Gehenna e Tártaro. Não, são três palavras que aparecem no Novo Testamento, só que na nossa versão portuguesa vai vir sempre inferno. Ou morte, que a gente vai falar também sobre esse assunto lá no livro de Atos, essa palavra Hades, você vai ver em 2 casos que aparece a palavra morte, substituindo a palavra, né, na nossa tradução, a palavra Hades. Tá bom. O reverendo Fernando vai falar a respeito desses assuntos logo que a gente voltar do intervalo. O que Jesus fez enquanto ele esteve morto, né? Vamos ver aqui como o reverendo Fernando de Almeida, da Igreja Presbiteriana do Brasil, responde ao que o pastor Felipe de Oliveira Guimarães, do Ministério Manaim, lá do ABC, disse. A palavra Hades aparece sim no Novo Testamento. Então, o que eu disse é o único lugar em que aparece que Jesus desceu ao Hades é no Credo Apostólico. Na Bíblia não está escrito que Cristo desceu ao Hades. Não está escrito isso lá. Então, assim, eu acredito que a gente precisa destrinchar o tema aqui, na minha opinião. Vamos lá. Uma coisa é o que diz 1 Pedro 3, 17, 18. Outra coisa é responder à pergunta o que Cristo fez entre a sua morte e a sua ressurreição. A resposta eu já deu, né? São 2 temas diferentes. Certo. Primeiro, então vamos a 1 Pedro 3, 17, 18. Então vamos lá. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Agora precisa saber quem são os espíritos em prisão. Será que são os anjos caídos? Os quais, espíritos em prisão, nos quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Por que a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé? Era o tempo em que Noé demorou para construir a arca. Isso era um anúncio de salvação, que a arca estava sendo construída. Eles foram desobedientes por quê? Porque durante todos aqueles anos viram a arca ser construída e o coração deles continuou duro, não se converteram a Deus. No final, então, somente 8 pessoas foram salvas. Bom, o que tem a ver, então, Cristo com essa passagem do Antigo Testamento? Usando aqui a passagem de Pedro, a gente precisa, então, voltar algum capítulo ou 2 para 1 Pedro 1:10, que o Espírito de Cristo vai aparecer ali novamente. Foi a respeito desta salvação, 1 Pedro 1:10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram a respeito da graça a vós outros destinada, aqui atenção, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Então, os profetas do Antigo Testamento, segundo a linguagem de Pedro, eles falavam e profetizavam e ministravam através da inspiração do Espírito de Cristo que estava neles. Então, quando Moisés pregava no Antigo... Enquanto Moisés construía a arca no Antigo Testamento, ele estava, na verdade... Desculpa. Enquanto Noé construía a arca, ele estava ali imbuído do Espírito de Cristo. E, na verdade, através de Noé, Cristo estava anunciando uma salvação pela arca. E quem eram os espíritos em prisão? Foram todos aqueles que não os 8 que foram salvos. Morreram. Morreram pela condenação. Aquilo ali era mais um proto-evangelho, não é? A salvação na arca, a condenação no dilúvio.
Então é muito simples, usando a própria linguagem de Pedro, a gente interpreta esse texto de 1 Pedro 3, 17, 18. Então o que significa que ele pregou os presos em prisão? Significa que no Antigo Testamento, através de Noé, Cristo anunciava a salvação pela arca e a condenação pelo dilúvio. E os presos em prisão foram aqueles que morreram no dilúvio. Pastor Felipe, como é que fica a questão que o irmão tem uma interpretação completamente diferente? Jesus foi ao Tártaro, né? O senhor disse? Onde os anjos estão presos, são os espíritos em prisão, os anjos da queda de Gênesis 6. Mas o contexto da carta de Pedro fala que nos quais, noutro tempo, foram rebeldes, enquanto Deus, na sua longanimidade... Não está falando das pessoas que rejeitaram a mensagem de Noé? Então, essa interpretação é a interpretação que começou a ser difundida após Concílio 4, tentando justamente preencher essa lacuna do texto, porque o texto não está falando isso. Inclusive, a questão que o pastor falou que a Bíblia não diz que Jesus foi ao Hades, a Bíblia diz que Jesus foi ao Hades. O texto tem 2 textos no livro de Atos. É por isso que o credo apostólico ele foi firmado, foi escrito dentro dessa condição, porque literalmente os cristãos acreditavam que Jesus foi ao Hades. Na verdade, 2 lugares são apresentados na Bíblia como Jesus tendo visitado nesse período de 3 dias, o Hades e justamente o Tártaro. A gente vai ver, mas antes de chegar, eu acho interessante no texto, esse texto central que nós estamos vendo, no qual 1 Pedro 3,9, no qual também foi pregou, né, a ideia de divulgar aos espíritos em prisão. Veja, uma questão interessante, uma primeira pergunta que a gente poderia fazer esse texto é: quem são esses espíritos em prisão? Porque a palavra espírito no Novo Testamento é pneuma, e ela pode ser usada de 5 formas distintas. Ela pode se referir a Deus, Deus é espírito, ela pode se referir ao próprio Espírito Santo, ela pode se referir às pessoas, nós seres humanos, né? Ela pode se referir também a espíritos imundos, e ela pode se referir a anjos, como está claramente lá, por exemplo, num texto de Hebreus, capítulo de número... deixa eu achar, Hebreus, capítulo de número 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então a gente vê que anjos na Bíblia, no Novo Testamento, eles aparecem também sendo chamados de espíritos, de pneuma, né? Seres pneumáticos. E aí nós vemos aqui no texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, a que espírito Pedro está falando? É interessante que Pedro é que faz esse levantamento, ele que apresenta essa ideia, né? Que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, e é o próprio Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, né, versículo 4, que vai dizer quem são esses espíritos. E diz assim o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Veja que o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, fala que Deus não poupou anjos que pecaram. E que anjos são esses que Deus fez com que ele precipitou-os justamente no inferno, os entregou a abismo de trevas? Veja que a resposta é clara ao texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Esses anjos, e a palavra inferno aqui, para mostrar que não é mitologia, essa é a única vez, primeira e única vez que aparece no Novo Testamento a palavra Tártaro. O texto original aqui no grego é Tártaro. E Pedro, quando fala que Jesus foi e pregou a anjos, ele diz que Jesus foi e pregou lá no Hades, nem em Guiena, que Guiena na verdade é um lugar escatológico, mas diz que ele foi ao Tártaro, porque há uma distinção entre o que se cria como Tártaro e o que se cria como Hades. Então, o Hades, ou Hades, né, era o lugar destinado para espíritos humanos, né, desincorporados após a morte. A pessoa morreu, vai para o Hades, no caso, se morreu sem uma aliança com Deus, ela vai para o Hades, que era um lugar de sofrimento, lugar de tormento temporário para a alma, enquanto se aguarda o dia do juízo. O rico foi para lá. Exatamente esse texto que eu ia falar agora. Tá. E Jesus ele deixa isso claro. O texto lá, da Lucas 16, a palavra que aparece quando Jesus conta essa história do rico e do Lázaro, diz que o rico foi para o inferno lá.
a palavra no original é Hades. Diz que foi para esse lugar de tormento, a alma dele foi para lá. Mas o Lázaro não. O Lázaro ele morreu também. Foi para o seio de Abraão, né, que é visto como também o céu, que não é o paraíso. O paraíso, do texto que fala do início, que o pastor disse que Jesus, né, o texto diz da Bíblia que isso foi para o paraíso, o texto do ladrão não está dizendo que Jesus foi para o paraíso. Na verdade, a tradução nossa dá essa ideia. Mas no original, a gente vê que a ideia que a gente vai ver é que Jesus disse para o ladrão é que, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, dando a ideia de um contexto escatológico. O ladrão estaria, porque senão não faria sentido o texto lá de João, do Evangelho de João, que fala de Jesus, fala para Maria Madalena, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai. Né? Então Jesus não foi para o paraíso nesse contexto aí. Ele foi para onde, então? Esses 3 dias que Jesus Cristo esteve morto, ele foi para 2 lugares, segundo o texto do Novo Testamento, para o Hades, e para o Tártaro. O Tártaro é o texto que nós estamos discutindo. Exatamente, agora. E então, o senhor precisa explicar o que é o Tártaro, depois o pastor Fernando vai falar, e onde aparece que Jesus foi ao Hades no Novo Testamento. Tá, exatamente. O Tártaro a gente viu agora, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mas explica 4, o que é o Tártaro, por que ele não é o Hades? Então, porque o Tártaro é um lugar destinado para anjos. Não é para seres humanos, é para seres de outra dimensão. Então, para esse lugar. É ao mesmo interessante, você vai entender mais um pouquinho. Lá no texto, por exemplo, do Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, se não me falha a memória, isso mesmo, capítulo número 8, versículo 31, aquele episódio do Gadareno, que Jesus Cristo vai e liberta, e ali tem uma conversa com os demônios que estão incorporando aquele homem. E na conversa diz que o texto, que os demônios, eles chegam para Jesus e falam assim, olha, não nos mande ir para o abismo. Abussos está lá no grego, né? Lucas 8:31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. E esse abismo aí é justamente o Tártaro, lugar para esse tipo de seres que Deus criou de outra dimensão e preparou para eles. Então eles rogaram em medo desse lugar, não é um lugar agradável, é um lugar de tormento, de tortura. É uma coisa que vê esses seres angelicais caídos ou dessa dimensão, não existe nenhum que é masoquista. Todos eles fogem do sofrimento. Eles gostam de fazer os outros sofrerem, mas eles mesmos fogem. E Jesus no Hades, onde o senhor viu? E onde é que está? Está lá no texto de Atos. Atos, capítulo de número 2. Ou melhor, Atos 2. E vamos ver nesse capítulo 2 vezes aparecendo a palavra justamente Hades. Atos, capítulo 2, versículo 27. Está lá escrito: porque não deixarás a minha alma na morte. Esse morte que está aqui no texto é Hades, né? Ou Hadê, né? Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro está falando, discursando acerca disso. E mais na frente Pedro também diz, Atos 2:31, previndo isto, referiu-se à ressurreição que nem foi deixado na morte, novamente morte aqui, Hadê, ou Hades, né? Nem o seu corpo experimentou corrupção. Então a gente vê claramente no texto bíblico que Jesus esteve no Hades, né? O texto sagrado diz isso. Pastor Fernando, reverendo Fernando, pela abordagem que o irmão fez da primeira carta de Pedro, então o que Pedro está falando, ele não está falando do que Jesus fez quando esteve morto, ele está falando do que o Espírito de Jesus fez aos contemporâneos de Noé. Olha, eu não sei nem por onde eu começo aqui do que o irmão falou. Então, mas como é que o senhor encaixa Tártaro nessa interpretação? Não, para mim, o Tártaro não aparece aqui, o Tártaro aparece em 2 Pedro. Não, na 1 Pedro, não é? Não, é 2 Pedro que aparece o Tártaro. O Tártaro é 2 Pedro. 2 Pedro. Eu concordo. O que ele está exatamente. dizendo de 2 Pedro, eu concordo com ele. Não tem nenhum problema com isso, não. Deus condenou os anjos que caíram ao inferno. Não tem nenhum problema. Mas não é o anjo de Gênesis. Ah, não, mas peraí. Deixa eu ir por partes, então. Como diria Chico Picadinho. Bom, Lucas 23. O irmão está fazendo uso de uma variante textual amplamente rejeitada pela igreja. Aliás, eu acho que não existe tanta unanimidade em torno de uma rejeição como a variante que o irmão está usando. Né? Em verdade, eu vos digo hoje, para mim isso é Bíblia do Testemunho de Jeová. De jeito isso que tá, pois é, mas
Nenhum sério, nem o Nestor Alan, nem Scott Hort, ninguém vai adotar essa variante textual como sendo a melhor. Em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tá? É óbvio que ele está dizendo hoje, ele ia dizer quando? Ontem, em verdade vos digo ontem. Tá? Então, essa é uma questão. A segunda questão é que todo o plano é criado em torno da mitologia grega. Então, ela é adotada como sendo verdade e toda a interpretação dos textos bíblicos não é isso. Por exemplo, Salmo 31, não permitirás que a tua alma fique na morte. Ali o Sheol, que depois vai ser citado no livro de Atos, ali a variante de Hades não quer dizer o lugar em que Cristo foi pregar a espíritos de prisão, mas o verdadeiro significado ali naquele lugar ele estava realmente morto, ele estava na cova, ele estava no túmulo, como era a melhor interpretação, inclusive do próprio credo apostólico. Foi crucificado, morto, sepultado, ponto e vírgula, desceu ao Hades. Essa é a conclusão final. Calvino, ele vai interpretar o próprio credo apostólico, dizendo que desceu ao Hades é todo o processo de sofrimento de Cristo até chegar à morte, e que então é nesse sentido que desceu ao Hades deve ser interpretado. Veja que interessante, quando Cristo estava na cruz, nós temos que lembrar que ele é um arquetipo do sacrifício do Antigo Testamento, né? Então, como que acontecia o sacrifício do Antigo Testamento? O animal era morto, completamente queimado, subia a fumaça ao céu, e aquilo era aroma suave a Deus, porque ele aceitava a expiação pelo pecado do pecador, pela vida do pecador. Então, quando Cristo está na cruz, ele está simbolizando ou concretizando isso de maneira perfeita. Ele, então, passa pelo momento do seu inferno, porque onde está o inferno de Cristo? Ele não tinha que sofrer o inferno no nosso lugar? Tinha, sim. E foi justamente na cruz. Certo. Por quê? Porque tinha que ser na cruz. Porque o verdadeiro sofrimento aguardado destinado ao ser humano é um sofrimento sobre o seu espírito e sobre o seu corpo. Então precisava ser na cruz, porque aquele momento a dor física e a dor espiritual, que é o completo abandono de Deus, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E então ele depois diz o quê? Está consumado. Entendi. Ou seja, toda a minha obra está feita, era isso que tinha para fazer, e isso foi terminado. E a fumaça subia no Antigo Testamento, Deus sentia isso como aroma suave. Então Jesus fala, Deus, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Era isso que era para fazer. Ah, mas e Maria Madalena? Jesus não falou para ela que não foi ao Pai? Não foi. Ainda não foi definitivamente, porque a ascensão ainda não tinha acontecido. Ele só havia ido em espírito. Mas a subida definitiva ainda não havia acontecido, porque essa só vai acontecer quando ele sobe em corpo e acontece o último estágio da exaltação de Cristo, que é o assentamento ao lado do Pai. Então essa é a sequência das coisas ali. Agora, veja que interessante, né? Para se chegar à conclusão de que Cristo desceu ao Hades para pregar o espírito em prisão, que não significa as vezes que nós vemos que Cristo desceu à morte, porque significava que ele realmente estava morto. Às vezes, então para eu chegar à conclusão que eram demônios da segunda queda, eu tenho que primeiro chegar lá em Gênesis 6 e concluir que aquilo de fato era uma rebelião de demônios, e que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, que aquilo eram anjos e mulheres tendo relação sexual. Vejam, irmãos, claro que vai ter um monte de gente boa na história que vai concordar com isso, mas será que é realmente esse o sentido bíblico? Mesmo quando Jesus falou que os anjos não se casam e nem se dão em casamento? Então você vai vendo que é um equívoco construído em cima de outro equívoco até você chegar a essa conclusão final. Bom, ainda dentro desse assunto, né? A gente vê que não é por aí o caminho. Mas eu citar teólogos da era moderna, era pós-moderna, que está dentro do contexto construído pós-século IV, pós-concílio de Nicéia. E outra coisa, eu queria voltar ao cristianismo primitivo,
está citando textos canônicos, texto bíblico que estão falando aqui acerca da crença desses cristãos, né? O Jesus que falou, de fato, que anjo não se casa nem se dá em casamento. Isso é o projeto de Deus para os anjos. Os anjos não foram criados para isso. É por isso que eles obedeceram, é por isso que Deus os aprisionou lá, porque é o castigo que eles desobedeceram. Eles tinham órgão sexual? Os anjos, eles têm capacidade de se materializar. Você vê na história da igreja, você pega todos os pais da igreja, até o segundo século, até o quarto século, a posição dominante era que Gênesis 6, ali eram anjos. Aqui, o que nós vemos aqui, anjos, descer todo o texto que aparece no Antigo Testamento falando dos Benai Elohim, filhos de Deus, todos eles referências a anjos. Então a posição dominante é essa no cristianismo primitivo. Essa construção é posterior, né, de dizer que é de 7, porque você vai ver vários textos da literatura judaica, vários pais da igreja falando sobre isso. Então essa é a posição dominante. Não tem historicamente como a gente ir de encontro a esses argumentos e dizer que não era. Deixa eu perguntar uma coisa, pastor. Qual seria a dificuldade de, seguindo a tua linha de raciocínio, em vez de anjo, Jesus ter ido pregar aos humanos? A humanos que, por alguma razão, Jesus foi lá falar com eles, proclamar a vitória dele, sei lá. É porque o nosso contexto está indo diretamente ao texto. Não, o texto, Pedro está falando, Pedro capítulo 2, versículo 4, que nós lemos, está bem claro quando diz, ora, Deus não poupou anjos que pecaram, antes precipitou o inferno, ao Tártaro. Jesus foi em 2 lugares. Mas esse é outro livro de Pedro. É outro livro, outro contexto, não tem nada a ver isso com o primeiro Pedro. É o mesmo contexto, é a mesma fala de Pedro sobre o mesmo assunto. Interessante. Não, aqui é anjo. O Pedro ali é fala, anjo, aqui é espírito. No livro de Atos, fala de Hades, Pedro fala de espíritos em prisão, e Pedro aqui na segunda carta, ele mesmo é falando, e anjos que estão aprisionados, anjos que estão nesse lugar, Deus aprisionou aí. E o texto de 1 Pedro está dizendo que... O que Jesus falou para esses anjos, então? Da 1 Pedro, veja só, que interessante, né? Voltar. Agora, a questão do Hades. Lembre-se da história do rico e do Lázaro. Aquilo era uma parábola ou não? É uma história contada por Jesus, e eu particularmente entendo que Jesus não está contando uma história mentirosa. Todas as parábolas... Lógico que não. Né? E todas as histórias contadas por Jesus, tá dentro as parábolas de Jesus geralmente são construídas dentro do contexto judaico, dentro da cultura. Então ele está pegando uma crença que todo mundo conhecia, uma crença que os judeus entendiam. Ele está contando uma linguagem simples. Olha, o rico foi para o Hades e o mendigo foi para o seio de Abraão. Todo mundo naquele contexto entendia isso. O Hades é lugar de sofrimento. É interessante que ele fala assim, né? O mendigo, o rico fala assim, olha, meu pai, Abraão, deixa eu voltar, né? Me livra dessa chama. É um lugar de tormento para a alma. Os cristãos criam assim, esse lugar. É um texto fantástico que eu acho, a interpretação desse até dá um outro debate, dá um outro tema. O que é que Jesus Cristo quer dizer assim, quando ele falou para Pedro, né, sobre essa pedra ficar em minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O que é que Jesus quer falar? Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. O que é que está lá? O que é inferno ali? Inferno é Hades. É Hades. O que Jesus está dizendo, na verdade, é assim, olha... A igreja vai invadir o reino da morte. Não. Ele está dizendo assim, as portas do inferno, Hades, não prevalecerão contra ela, porque o meu povo não vai mais para esse lugar. Jesus, ele substituiu a igreja, o povo dele na história, até no Hades. É por isso que morte não é problema para a gente. A gente, a tragada foi a morte pela vitória de Jesus. O Hades é mais problema, esse lugar de tormento para a alma não é mais problema para a igreja, porque ele venceu tudo, nos substituiu até ali nesse Amém. Lugar de tormento. Glória a Deus por isso. É isso. Agora, a questão que eu quero saber do irmão é, a gente não pode entender que Jesus foi... Porque o irmão insiste que foi falar com anjos. Tá bom. O que foi que Jesus foi falar para eles? Veja, o texto diz, de 1 Pedro, que Jesus Cristo pregou os espíritos em prisão. Esses dos dias de Noé. Não é qualquer espírito de prisão. É os dias do João, dos dias de Noé. Ele que Jesus Cristo está falando. São os anjos de Noé. Justamente, antes de Noé, daquele tempo de Noé. Ele está falando daquela era mesmo. Ele concorda. É isso aí. Mas os espíritos são anjos que está falando agora. Por quê? Ele foi lá anunciar. Esses espíritos estão em prisão, estão num lugar fechado que não tem acesso a nada, nenhuma realidade, então é um lugar totalmente isolado. Todos esses seres que estão lá no Tártaro, eles um dia souberam desse plano de Deus, desse cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Todos eles souberam dessa história de Deus, um plano redentivo de Deus para a criação. E Jesus foi lá anunciar a eles, olha, venci, está consumado. Ou seja, todas as criaturas celestes
criadas por Deus, todos os anjos, seja caído, seja anjo bom, anjo eleito, Paulo chama até anjo eleito, né? Todos eles souberam do triunfo do Senhor Jesus e louvado seja Deus por isso. Tá bom. Muito bem. No próximo bloco, a gente vai trabalhar um pouco mais essa questão, né? Vou precisar que o reverendo Fernando explique como é que Jesus fez tudo isso por meio de Noé, na interpretação que ele traz, né? E eu quero saber também do pastor Felipe, no fim do programa, se esse tártaro aí é o abismo do qual vão sair os demônios de Apocalipse para para aterrorizar o mundo durante o derramar das 7 taças da ira de Deus. São esses bichos que vão sair de novo ou eles não vão sair nunca mais de lá? Depois o senhor fala, a gente vai para o intervalo, volta já. Eita, essa tomada é muito legal, né? Olha, a gente se sente grande, tá bem, tá bom. Esse é o programa Vejam Só e esse é o momento mais legal do programa, pra mim, né? Porque eu vou ver você aqui. Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, né? Você vai fazer a sua foto, está no facebook.com/programa Vejam Só, identificando todo mundo que assiste ao programa na sua companhia e dizendo onde vocês moram. Olha só, a primeira foto vem lá de Rio Negro, no Paraná. É o Bruno Francisco Alves, assistindo mesmo. O programa está lá, a tela do Vejam Só, né? O pastor Éder aparecendo aí no programa. A segunda foto vem de Manga, nas Minas Gerais. É a Catarina. Aí a mineira Catarina assistindo ao programa. Legal, obrigado, Catarina. De Ourinhos, no interior de São Paulo, vem o Fabiano Júnior. Aí, Fabiano Júnior manda as mensagens dele, né? De vez em quando a gente lê aqui no site do programa. Lenita de Barros, ela mora no Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Olha só, a jovenzinha Lenita, que assiste lá também, viu? Lá no Rio Grande. De Alfenas, nas Minas Gerais, a Marinalva Oliveira. Tá aí, Marinalva. Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência. E de Curitiba, capital do Paraná, vem a Rosemary Garcia Kuroski. Tá lá, também assistindo ao programa. Valeu, Rose. Olha, todo mundo que participa desse quadro está concorrendo a um presente muito especial que a gente vai sortear no fim do mês que vem. Então faz o seu selfie e põe lá no facebook.com/programa Vejam Só. Reverendo Fernando, explica direitinho para nós. Pedro, na primeira carta, não na segunda, fala que Jesus pregou em espírito aos espíritos em prisão, nos quais, no outro tempo, foram rebeldes. O senhor entende que Jesus não foi a lugar nenhum, foi Noé que pregou para essas pessoas? Na verdade, a gente precisa entender que Cristo é latente e patente no Antigo e no Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento está ali por conta de Cristo. Certo. E na verdade, né, não sei se o irmão crê assim também, mas nós cremos em teofanias no Antigo Testamento. E, como diz João, né, sempre que Deus se manifesta, tudo que foi criado, inclusive, foi feito por meio dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Sempre que Deus se manifesta, é através do Filho. Porque, como disse Jesus a André, Filipe, é o Pai que manifesta o Filho. É o Pai que revela sempre o Filho. Portanto, durante todo o Antigo Testamento, Jesus está por ali. Jesus é anacrônico, né? Mas a segunda pessoa da Trindade está por ali. Por isso que 1 Pedro 1, versículo 11, diz que o Espírito de Cristo estava nos profetas anunciando. Tá? O Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então, todas as profecias foram feitas através do Espírito de Cristo. E o evento dilúvio foi uma profecia, em que havia ali salvação e condenação. Então, no mesmo livro, citando profetas do Antigo Testamento, nós vemos o mesmo contexto. Não em segundo Pedro, mas aqui, no mesmo livro, em 1 Pedro.
em que, aliás, existe uma diferença de grego absurda entre as duas epístolas, né? Alguns acham até que que um dos livros deve ter sido usado um copista, porque a diferença de gramatical ou de riqueza gramatical entre as duas epístolas é muito grande. Mas a primeira foi Silvano que escreveu, né? Pois é uma boa teoria que se diz a respeito, né? Então a gente vai agora para 1 Pedro 3, 17 e 18 e vê que morreram pessoas enquanto Noé construía a arca porque foram desobedientes. Então, esses foram aprisionados, e esse ser aprisionado é um sinônimo de ser condenado. De ser condenado. Então, a construção da arca foi um anúncio evangelical, e o dilúvio foi o castigo para aqueles que não ouviram o evangelho ser anunciado enquanto ela era construída. Isso se deu como? Através do Espírito de Cristo, pela interpretação de 1 Pedro 1, 11, ali conforme nós lemos. Agora surge um probleminha, né? Veja, ele está falando de espíritos em prisão. E no 2 Pedro fala anjos, não fala de espírito. Espíritos em prisão, você interpreta essa corrente, né, que muitos interpretam atualmente, entendem assim. Mas veja, por que esses que desobedeceram antes de Noé, antes do dilúvio, né, esses estão em prisão, e por que a esses Jesus teve que falar? E os que estão morrendo hoje em desobediência, as pessoas que estão morrendo agora, e por que a essa Jesus também não vai? Por que essa categoria especial é necessária de Jesus ter ido? Não é uma categoria especial. Esses que morreram antes do dilúvio, né? Um corte que se faz mostrando que esses foram condenados enquanto a arca era construída. Veja como ele foge da interpretação literal do texto. Porque Pedro está dizendo uma coisa simples. Está dizendo que Jesus foi e anunciou a espíritos em prisão. Não, aqui não está... Está lá, coisa simples. Aí 1 Pedro foi e anunciou. Não fala que foi evangelizar, não fala que foi anunciar uma mensagem. Olha, eu venci, estão presos. Por que as traduções em português, inclusive a NVI, usam o termo pregou, em vez de anunciou, proclamou, fala pregou? Justamente... porque a palavra... Porque a palavra pregar no Novo Testamento tem a ver com salvação. Mas geralmente, quando a palavra Novo Testamento keruxen, quando aparece no Novo Testamento, pregar, ela vem associada a evangelho, né? Jesus quer proclame o evangelho, proclamem o reino, vem um complemento para dizer que de fato é para você anunciar a mensagem que Deus está dando, a boa nova, né? O evangelho. Essa palavra aparece isolada. Ela simplesmente foi e pregou, anunciou, divulgou algo. Essa é a ideia que está dando. Não está dizendo que foi pregar a mensagem do Evangelho. Você me perguntou acerca também do Apocalipse lá, né? Por acaso esses espíritos, esses anjos aí são os bichos horrorosos que sairão do abismo? Abaddon? Esse aí, exatamente. O texto de Apocalipse aparece lá. Apolion e Abaddon. O texto que vai lá não é nem Hades, nem Gehenna, é abismo mesmo, né? Isso. A ideia desse lugar é um lugar para esse tipo de criatura. E o texto do Apocalipse fala disso aí, especificamente. Então havia essa distinção clara entre o que é Hades, o que é Gehenna, o que é Tártaro, a mentalidade dos cristãos no contexto primitivo. Nesse sentido, eu diria que é até mais rica do que a nossa mentalidade hoje, dadas as traduções, né, do que se entende. Né? Quando você pensa em inferno, você está pensando numa questão escatológica. Né? Só quando Jesus quis voltar, ter julgamento, aí o inferno é esse lugar que vai vir. Na verdade, se pensava em tormento já agora, no dia de hoje, morrendo, e se aguardava um tormento secundário, escatológico, e tormentos para anjos também. Deixa eu ler aqui algumas mensagens que chegaram para o site. O Romildo Perry, de São Paulo, capital. Sim, ele pregou aos espíritos quando ele foi ao inferno para pregar para as pessoas na época de Moisés. Ele fez o mesmo erro que eu. Eu falei agora há pouco, na época de Moisés. Eu enganei. Ele deve ter te enganado também. Sandro Silva, da capital paulista. Jesus não foi em espírito. A palavra que se traduz aí, por inferno, é Hades. E substitui a palavra hebraica Sheol, que tem mais de um significado. Entre eles, morte, sepultura e até chão, como no versículo 33 do livro de Números, capítulo 16. É Tártaro, não é Hades, né? Não, mas espera aí. Pedro, né? Em Salmo 31:10, Pedro, que é o que é citado, olha só, Salmo 31:10 é citado por Atos 2. Por Atos 2. Sheol num lado, Hades do outro lado. Isso. O que nós temos ali é chão, descer à sepultura.
e não a lugar especial algum. Então, mas porque é o contexto. Se eu analisar Sheol na questão do contexto veterotestamentário é uma coisa. No Novo Testamento, a revelação é progressiva. De fato, no Antigo Testamento, você não vai ver muito essa ideia de mundo após a morte. A ênfase de não vai Atos ver 2 muito essa é que a ideia morte justamente não deteve Jesus. justamente É muito simples. de lugar Jesus escatológico. ressuscitou. Era um lugar mais de a sepultura. morte não foi, no não Novo deteve Testamento, Jesus. a palavra que é Só mais, isso. mais traduzida para sepultura é Paphos. Essa palavra no Novo Testamento ela tem mais a ver com sepultura. No Novo Testamento, a palavra Hades, ela ganha uma dimensão, não é Veja sepultura. só, Porque se fosse assim, o problema maior, qual o assim, sentido Jesus quis contar a parábola do rico e do Lázaro, dizendo que o Lázaro, só você pensar, o rico foi para a sepultura e tem lugar de tormento. Pastor Felipe. Não é assim. O pastor Fernando está dizendo que Hades é sempre sepultura, tá? Não. Ao contrário, ela é polissêmica. Né? Por isso que eu falei que não existe lugar em que Jesus desceu ao Hades na Bíblia, não existe isso daí dentro da interpretação de Hades como sendo um lugar especial em que ele tenha ido lá pregar. A Bíblia fala que Jesus desceu ao Hades no contexto do credo apostólico. Ele estava realmente morto. Aliás, Tertuliano e Inácio vão usar Hades exatamente para querer enfatizar a separação do corpo do espírito. Então é isso. O espírito saiu do porque o corpo jazia na sepultura. Tanto Tertuliano vai falar sobre isso, e Inácio, no começo do século II, também vai falar sobre Hades nessa mesma circunstância. O espírito estava separado do corpo. Então agora vai haver uma destinação. Para onde vai esse espírito? Vai para o céu ou vai para o inferno? Então, separou-se. Então, somente isso. Você vê a complicação, né? Você, a partir de uma concepção mais moderna, o texto Hades, a concepção, volto a insistir, estou tentando desconstruir esse pensamento que limita até o texto sagrado. O texto sagrado é claro, quando o credo, eu falei no início, quando o credo apostólico diz que Jesus Cristo foi ao Hades, é porque se cria literalmente, os irmãos criam que Jesus os substituiu nesse lugar de tormento, significando que não é necessário mais aqueles que morreram em Cristo ir para esse lugar. Esse que é o maior equívoco, esse que tá. Porque esse não é o maior lugar de tormento. O maior lugar de tormento não é o Hades, mas é a cruz. Eu não falei que é o maior tormento é onde Jesus sofreu fisicamente e espiritualmente. A minha fala, é justamente ali que ele nos substituiu. A minha fala, e foi justamente nesse contexto. Eu não estou aqui dizendo... ele subiu claro. O senhor deixou bem claro. A gente está claro. Eu não estou aqui diferenciando onde foi que sofreu mais ou menos, não. Eu estou dizendo que os cristãos criam que esse lugar de tormento, como Jesus Cristo falou, que o rico foi e estava sofrendo nessa chama, deixa eu voltar à existência, pai Abraão, para que eu avise meus irmãos se arrependerem, para não virem para esse lugar de tormento, um lugar de angústia terrível. E ele falou, eles têm Moisés, profeta, que escutem a eles. Né? Então, veja, o povo judeu, os cristãos que inicialmente vêm de Jesus, criam nesse lugar de tormento. Mas posso fazer uma pergunta doutrinária? Tá. Eu creio que eu tenho a mesma dificuldade que o reverendo Fernando em entender assim. Embora possa compreender que os cristãos primitivos tivessem esse pensamento... Mas não tinham. Não, vamos imaginar que tivesse. Rufino, em 359, foi o primeiro comentarista a explicar a expressão desceu ao Hades dentro do Você está falando justamente quarto século. Eu chamo quarto século, a concepção começa a mudar, principalmente por causa de Agostinho. Eu estou falando aqui dos cristãos até o segundo século. Tertuliano foi o primeiro a começar a mudar, depois Agostinho. Mas vamos para a tua pergunta. A minha pergunta é a seguinte. Se eu sou um cristão e eu entendo que Jesus foi ao Hades para que eu não tenha que ir para lá, então a obra de salvação não terminou na cruz, terminou no Hades. Não, eu creio que terminou no Hades. Como muita gente diz assim, Jesus foi lá tomar a chave do inferno na mão do diabo. Quando é que Jesus me salvou? Quando ele ainda estava vivo na cruz. Não, mas não está dizendo que Jesus Cristo foi ao Hades para expiar o nosso pecado. Pelo contrário, Jesus ele foi para nos substituir. Assim como Jesus na cruz substituiu os nossos pecados, ele levou sobre si os nossos pecados. Se consumou, veja, ele teve que ressuscitar ao terceiro dia. A ressurreição é o selo de Deus que ele aceitou. Pronto. Então, o selo é na ressurreição, o selo final. É aí que eu creio. Então, veja... Eu particularmente... Na cruz, Jesus expiou os nossos... Olha, você fez a pergunta. Na cruz, Jesus expiou os nossos pecados e
Ele me salvou. Exato, me salvou e assumiu o meu lugar. Olha que visão mais profunda, meu Deus, que angústia. O meu Salvador passou por mim, miserável pecador. Ele foi sofrer no Hades? Ele foi no Hades, ele foi ao Tártaro e ressuscitou de lá. Não, peraí. Por isso, reverendo, Foi ao Hades, foi ao Tártaro. Espera um pouquinho. Ele foi ao Tártaro segundo falar o com texto os anjos sagrado. lá. Por isso agora que eu não estou entendendo mais nada. Não, ele foi falar com os anjos, igual a gente discutiu no começo do programa. Mas no Hades ele sofreu? Eu creio que sim, porque o Hades é lugar de tormento. Mas ele entendeu então veja não só, do pai. Não, veja só. Então não estava consumado. Pedro fala em Atos, falei novamente, não permitirá minha alma fique no Hades. Sepultura, na e morte. ele veio de lá do Hades. Morte. O pastor falou que no texto da faz Bíblia não falava que Jesus foi ao Hades. Ressurreição. O texto sagrado foi, o credo apostólico está certíssimo. Quando Olha a crença dos irmãos. Foi sepultado, vírgula, morto, vírgula, sepultado, ao Hades. ponto e vírgula, desceu ao Hades. Essa visão. Ok. Isso é uma questão de gramática. Um não vai convencer o outro, Hades, né? é conclusivo. Vamos lá. Deixa eu terminar a mensagem do Sandro mas aqui. aqui. Tem um problema sério aqui. Tem um problema sério. Qual é o problema? É você achar que as primeiras fontes eram inspiradas ou tinha mais autoridade do que as opiniões seguintes. Pelo fato de você destacar que opiniões emitidas no primeiro século ou no segundo século, elas foram melhores opiniões do que aquelas que vieram ou Agostinho ou nos reformadores, isso para mim é um grande absurdo. Não, absurdo tem que ouvir um negócio desse. Ao contrário. Você tá... É absurdo. Não, eu não estou dizendo que isso é critério de autoridade. Eu não posso conceber... O seu critério de autoridade é Calvino, então não, é Agostinho. Claro que não. Essa não é a questão. Não é a questão as escrituras sagradas. As escrituras sagradas. Esse é o texto autoritativo. Depois disso, todas as outras opiniões que vieram, elas são passíveis de sujeitas Sejam antigas ou não. São antigas ou não. Todas elas são sujeitas à crítica. Por exemplo, a cristologia da igreja primitiva era muito ruim. Sim. Sabe, eles começaram a desenvolver a cristologia e a pneumatologia, então? Pois é, então. Deixa eu chamar a repórter. Então, isso é um acabar e ela tem que entrar no ar. Tem que entrar no ar. Vamos lá, repórter. Vamos ver o que você apurou quando fez essa pergunta para não eruditos como os dois aqui. O que Jesus fez enquanto esteve morto? A senhora acredita que ele pregou aos espíritos em prisão? Em prisão? Eu tenho ideia que ele foi realmente lá no inferno e tomou a chave da morte, da mão do diabo. É isso que eu tenho conhecimento que foi o que Jesus fez. Nesse período, os 3 dias que ele ficou morto depois que ele ressuscitou. Eu acho que ele ficou adormecido, como eu acredito que é quando a gente morre. Quando a gente morre, a gente fica dormindo. Aí, quando Jesus voltar, a gente vai ressuscitar. Então, foi o que aconteceu com ele. Ele ficou dormindo, aí ele ressuscitou, e aí ele foi com os amigos, com as pessoas que ele conhecia ou não conhecia. Ele pregou para os mortos e não ficou adormecido. Ele trouxe de lá os que haviam de se salvar, trouxe com ele no 3º dia. Ele desceu ao inferno, ficou 3 dias no inferno, depois sim que ele saiu e ressuscitou dos mortos. Foi isso. Eu entendo assim, Jesus nunca parou, ele não para. Então em vida, parte, morreu, ele desceu e ele foi lá, e que nós aprendemos que ele venceu tudo, e ele ministrou sim, e voltou, e ainda deu um tempo, ainda com o seu corpo ressurreto, apresentou algumas pessoas e depois se ascendeu aos céus, deixando assim para nós o Espírito Santo como um presente maravilhoso. Amém? Bom, então, os irmãos notaram que ninguém sabia dessa história de que Jesus foi pregar a anjos. Né? Todo mundo entende que ele foi pregar a mortos. E nem o senhor defende essa ideia. E pregar a morte de jeito nenhum, mas é até compreensível essa posição de se crer justamente que Jesus foi pregar a pessoas. Essa é a posição dominante atualmente. Estou falando que até o século IV não era a posição dominante. Ele está voltando ao contexto. Nunca foi posição nos primeiros, já que o irmão se especializou nessa parte da cronologia, que Jesus tivesse ido pregar a pessoas?
Não. No primeiro século nunca foi posição. Essa posição passou a começar a ganhar efeito no segundo século com Júlio Africanos, né, de dizer que Jesus não foi pregar a anjos. E Agostinho que vai e fala assim, não, olha, não, essa história não tem muito, não tem muito sentido dizer que ele foi pregou a anjos. Então, Agostinho, aí teve o Concílio da Odisseia. E lá foi estabelecido, mas oficialmente, que de fato essa teoria não é a mais interessante por causa Mas da a que sobreviveu que ele pregou para pessoas. Não, veja só, não sobreviveu não, que eu estou aqui falando o contrário. Tem outros teóricos, outros estudiosos, outros pastores que pensam... Eu nunca tinha ouvido falar nessa ideia. Eu aconselho, quem não leu... Não, antes de ler teu livro. Antes de ler teu livro. Lê aqui, vai interessante o livro. E, assim, aliás, o tema foi pautado por causa do teu livro. E eu vou falar outra coisa interessante. É bom a gente entender, em momento nenhum se trata de uma posição que vai contra as escrituras, herética, nada disso. É uma posição que vem para aprofundar o entendimento do texto sagrado, porque quando eu começo a entender que Jesus me substituiu num lugar de tormento que era para mim agora, se eu morresse sem ele, eu estaria no Hades. Qualquer cristão que morre, ou pessoa que morre, vai para esse lugar de tormento e aguarda aí justamente o dia do juízo. Jesus me substituiu ali, né? Ali eu não vou mais. Então, é por isso que o texto vai para onde? O salvo vai para o seio de Abraão, um lugar de descanso, que é, vamos dizer assim, uma antessala do paraíso, né? Que, olha, acho que está terminando. Então, a gente tem que entender a diferença. Hades é lugar, justamente... Os cristãos criam em 5 lugares distintos. O Hades, lugar de tormento para almas, temporário, enquanto se aguarda o juízo. O Tártaro, que a gente viu agora o texto dos anjos que foram para lá, lugar de tormento temporário também, enquanto se aguarda o juízo, porque os anjos também sabem. O Elísio? Elísio? Não. E aí se cria também no seio de Abraão, nesse lugar justamente de descanso, que o povo de Deus, quando partir, vai para esse lugar descansar, enquanto se aguarda o dia que vamos receber dos galardões e corpo glorificado, ou seja, um lugar ainda para a alma. Os outros 2 é o Gehenna e o Paradise, né, que é o paraíso que Jesus Cristo falou, e eu insisto nessa posição que era dominante. Paraíso, quando você vê em Apocalipse, sempre que você vê a palavra paraíso, está falando de questão escatológica, que é o lugar que nós estamos aguardando, né, a consumação, não vai haver choro, não vai haver lágrimas, não vai haver mais tristeza, um lugar perfeito. Então tá. E, né, essa é a visão que nós vemos aí no Cristianismo primitivo. Perguntar um negocinho. O ladrão da cruz foi, então, para o seio de Abraão. O ladrão está no seio de Abraão. Então tá bom. Não, isso me satisfaz. Pois é, né? O irmão pode dizer o que quiser, mas no 3,43 o irmão muito também. claro. Em verdade estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Mais simples do que isso, só desenhando. Sabe? Então, é difícil a gente entender isso aí. Né? Vocês não vão entrar numa adianta. Eu acho Tudo que bem. realmente Por isso que é importante, pastor. Agora, eu entendo história. que há um problema muito sério história. em canonização da história. Esse é um problema sério. Os autores do primeiro e segundo séculos não bíblicos, eles são tão questionáveis e refutáveis quanto todos os outros autores de toda a história cristã. E nós não podemos canonizar os primeiros autores em detrimento de todos os outros. Isso é uma coisa muito importante. Você fala do texto sagrado, os autores do texto sagrado? Não. Sim. Que bom. Não, porque claro veja que o nosso desenvolvimento da nossa conversa hoje, eu busquei ao máximo ser bíblico. Não quis nem citar os textos que falam sobre essa história. Eu quis ficar na Bíblia. Né? Não, na verdade, isso é muito as palavras na Bíblia. Na verdade, você tem tentar explicar o texto dentro do contexto do texto. Um pressuposto da não literatura grega do Antigo Testamento. ABC. E aí as leituras bíblicas vão ser interpretadas dentro dessa predisposição da literatura grega do Antigo Testamento. É o contrário disso, pastor. Eu insisto anterior. nisso, né? Como assim o contrário? Agora, não, assim, a literatura grega, você está falando... A questão do Hades, Elísio e Tártaro. Essa questão, veja, a mitologia grega, que a gente fala de Hades, para a mitologia grega, Hades era lugar de justos e de injustos. Exatamente, era a antessala, dali se dividia. Deixa eu terminar. É um lugar, para a mitologia grega, Hades é lugar para todos os mortos. Na mentalidade judaica não é assim. O Hades é lugar para as almas que não eram tementes a Deus, que não viviam em aliança com Yahvé. E o lugar de descanso dos justos não é Tártaro, é o seio de Abraão. Então é importante fazer essa distinção. Então a mentalidade grega,
Hades é lugar para a morte. Inclusive você vê comentaristas falando isso, né? Das interpretando Hades como sendo um lugar para todo mundo. Não, Jesus foi ali no lugar dos mortos, mundo dos mortos. Essa visão é a visão grega, da mitologia grega. Não só. Por exemplo, os que defendem a mortalidade da alma falam de Hades como lugar dos mortos, como sepultura. Acabou. Então, o que a gente percebe com muita clareza, né, é que Jesus disse que estaria naquele mesmo dia no paraíso com o ladrão da cruz. A segunda coisa é... Jesus Cristo, ele é o arquétipo do sacrifício. E assim como o sacrifício, o ritual do sacrifício terminava quando subia a fumaça, assim também o ritual do sacrifício de Cristo termina quando ele entrega seu espírito a Cristo. Está consumado. Foi exatamente o que ele disse na cruz. Está consumado. Terminou tudo que era para ser feito. Terminou o programa. E só mais uma coisa. Lembrando também que nós temos um problema teológico aí, que é o fato de que não estaria completo o sacrifício de Cristo. Só para fechar agora essa finalzinha. Eu creio na cruz, querido. Ali foi consumado. Foi consumado tudo, né? Ali foi pago os meus pecados, toda a história, foi tudo consumado ali. Mas nada impede de dizer o que Jesus Cristo foi fazer lá no Hades, como ele falou do lugar que o mendigo foi. Ele foi nos substituir ali, o lugar de pecadores. O Hades é lugar de pecadores. E Jesus nos substituiu. E o texto que você está dizendo, que está claro, que só falta desenhar lá, que Jesus Cristo vai e, de fato, dizendo assim que ele foi, eu disse para o ladrão que estarás comigo hoje no paraíso, eu falei, isso vai ter um grande choque bíblico, teológico, com as próprias palavras de Jesus que falou para Maria Madalena, olha, não me detenha, porque eu ainda não subi. Foi de vez. Essa história de dizer que só nós foi a alma... Nós fizemos um debate sobre isso, foi semana passada, ou retrasada, já foi discutido. O Westcott Hort vai discordar de você. Nesta, o Alan vai discordar de você. Os melhores críticos da atualidade discordam da sua interpretação. Isso já foi esgotado na semana retrasada aqui, inclusive com o irmão adventista, que estava presente, eu não lembro o nome dele, me perdoe. Patrick. Pastor Patrick Siqueira. Isso mesmo, pastor Patrick Siqueira estava aqui e já mostrou essa questão aí. Bom, o pastor Felipe e o reverendo Fernando estão à sua disposição pelo site do programa. É só você entrar lá e clicar na aba Convidados, que você tem o contato deles para tirar suas dúvidas, e não esqueça de conversar com o seu pastor no final de semana. Posso mandar um abraço, pessoal? Rapidinho. Rapidinho, um abraço para os nossos irmãos do Ministério Manaim, lá no ABC. Estão aí assistindo, ficaram de assistir até tarde à noite. Os irmãos lá de João Pessoa, pastor Sérgio e pastor Neemias, e os irmãos do Ministério Manaim lá em Osasco, pastor Gilberto, abração para todos vocês aí também, tá? Deus abençoe. Vamos ver quem ganhou o presente da grade, quem foi? Foi a Ju. Beleza, Júnia. Deus abençoe você. Nós estamos terminando o programa e nos encontraremos no próximo. Vejam só.